Ele saiu fortalecido, né? Acho que não dá para negar pelo resultado eleitoral. Mas acho que ele não acumulou pós-eleição. Ele mostrou não ser um líder nato, né? Ou seja, ele não teve capacidade de aceitar a derrota, que faz parte da carreira de qualquer político democrata, né? Então acho que ele desacumulou depois da derrota, né? E também não liderou, né? Ou seja, incentivou que seus adeptos ficassem nas portas dos quartéis, mas foi um covarde a partir do momento que ele sai fugido para os Estados Unidos, né? Então ele mostrou muita fraqueza. Não acredito, ele ainda tem muita força, vai depender de como que ele vai se comportar para frente, vamos dizer assim, né? Infelizmente, porque eu falo isso. Primeiro, que eu acho que é importante para o Brasil ter uma direita tradicional, não uma extrema-direita, né? A extrema-direita é inaceitável, né? A extrema-direita é fascista, neonazista, ela rompe com o pacto civilizatório, né? Ela traz vários preconceitos, tem política de ódio, né? Incentivou até quase ataque terrorista no aeroporto de Brasília. Então, eu acho que vai depender muito do comportamento daqueles liberais tradicionais, como que eles vão reconstruírem a direita tradicional no país. Infelizmente, parece que agora ela está sendo liderada pela extrema-direita e pelo bolsonarismo. Eu acho que ele ainda continua o líder mais forte, né? Mas pode ser que tenha uma construção de algum quadro da direita, né? Mais tradicional, mais moderno, mais equilibrado, né? Que se atenha mais aos temas econômicos e menos os temas de valores, né? De costumes, né? Então, não sei se há espaço, né? Parece que isso não é uma tendência só do Brasil. Quando você olha para as eleições até na Europa, também na América Latina, você tem ali a direita tradicional perdendo espaço e a extrema-direita ocupando espaços. Parte do eleitorado que votou no Bolsonaro hoje acredita no governo do presidente Lula. Tem pesquisa que chega a casa de mais de 90% de esperança. Então, esse é o dado mais relevante, o dado mais importante, que mostra que parte do eleitor acredita no Bolsonaro, votou para sua reeleição, mas não tem concordância com esse radicalismo, com essa política bélica ou com essa política de ódio. Então, a priori, descolou, né? Agora cabe ao governo, nós, com ações de reconstrução do Brasil, com um diálogo capaz de dar essa pacificada, dessa unidade, a gente despolarizar o país, né, que está muito polarizado. Agora, você não pode unificar o país ou pacificar o país negando a sua realidade socioeconômica. Ou seja, eu acho que todo o discurso do presidente Lula, seja aqui na Câmara, no Parlamento, ou no parlatório, na sociedade brasileira, é um discurso correto, né? Nós temos que... Você só pode unificar o país, pacificar o país, se você não deixar ninguém para trás. E todos os compromissos que ele assumiu no sentido de incluir todo mundo, né? Então ele não está fazendo um discurso como o Bolsonaro fez, do ódio, né? Então acho que esse é a prática, esse é o desafio na prática, entendeu? Agora, a política, nós já estamos construindo a maioria para dar governabilidade. Fizemos isso antes do presidente Lula tomar posse. A nossa PEC do Bolsa Família conseguiu 2/3, né? Na Câmara e 2/3 no Senado. Primeiro, ato secreto é inaceitável. Fere a história e fere a transparência, né? É um ataque à democracia. Né? Nós avançamos muito, eu tenho até muito orgulho que eu sou autor da lei de acesso à informação pública. Não podemos, né? Então, nesse sentido, houve abuso no decreto de sigilo de 100 anos. Não há previsão, mesmo na lei atual, não é modificar a lei para enquadrar como irregular os atos do Bolsonaro. Ele não cumpriu a lei. Quem não cumpre a lei, na minha opinião, tem que ser revogado, né? Em relação aos atos democráticos, uma coisa é você
mobilizar, estabelecer o contraditório dentro da Constituição e respeito às instituições. O que eles fizeram foram atos antidemocráticos e terroristas, e aí inaceitáveis. E aí cabe à justiça fazer todo o processo de investigação e, na minha opinião, condenar os responsáveis, porque não pode brincar com a democracia. A democracia é um bem maior, né? A democracia é a única possibilidade de garantir direitos individuais e coletivos, né? Acredito que sim, né? Quando você é gestor, você é responsável pelos seus atos. E é muito notório e público que houve total omissão, né? Houve um total negacionismo em relação a como enfrentar a pandemia. Então, ele acaba sendo, sim, o responsável por essas mortes. Fico muito à vontade porque no seu primeiro pronunciamento em cadeia nacional, no dia 23 ou 24 de março de 2020, no dia seguinte eu pedi o seu afastamento no Supremo Tribunal Federal, porque ele tratou uma pandemia como uma gripezinha, como um resfriadinho. Então, eu estava convicto que ele não tinha condição de presidir o Brasil, ele devia ser afastado para que a gente pudesse ter uma política adequada dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da política pública, dentro da ciência, para a gente evitar as mortes que ocorreram. Eu acho que ainda Canelada estará fora de qualquer possibilidade de candidatura ou de vitória em 2026. O Lula continuará sendo o maior líder. Eu acho que ele chega com plenas condições de saúde física, intelectual, como política para decidir se ele deve ou não ser candidato à reeleição. E mais, não sendo, o seu legado será disputado por algumas eleições para frente. O PT é um partido que esteve presente em todas as eleições depois da redemocratização. Chegou em segundo lugar ou ganhou as eleições. De 8 ganhou 5 eleições. Então o PT, eu acho que é um partido que tem vida longa. Acho que nós aí temos aí mais um século de vida. E sempre tendo o legado do presidente Lula como o grande debate político, centro do debate político.